Guardando o nosso convidado. Claro! Que é o nosso querido comentarista, escritor, Roberto Mota. Cadê ele? O mestre em segurança pública. Fala, Mota. Mota, este homem, este mito, este fenômeno, esta figura encantadora. Falávamos nós de audiência, sucesso e está nos píncaros. Olha lá. Do sucesso. A glória. Bonito. Isso, a glória. E eu diria para você o seguinte, meu querido Mota, não é fácil. Porque nós temos aí um consórcio. Opa. Unido. E você falou uma coisa muito interessante a respeito das eleições, que foi o que se juntou foi o consórcio e os sapatênis. Isso. Este momento que a gente vive do Brasil, este L embaixo da mesa, essa coisa, essa carreta furacão gastando a gravata, essa coisa toda que a gente não engole muito bem. Perfeito. A gente não gosta do discurso. O Pinóquio. Não, o Pinóquio tá impossível. Tá. O Pinóquio tá impossível. E aquele momento ali do consórcio e da chapa tênis foi fundamental para a gente estar vivendo esse momento, né, Mota? É isso, Emílio. Primeiro, muito obrigado pelo convite para voltar aqui. É sempre um privilégio fazer parte desse programa. E é isso mesmo que você está falando. A gente está vivendo um momento no Brasil que cada dia traz uma surpresa maior do que a do dia anterior. A gente acorda de manhã e já fica pensando qual será a bomba do dia. E como a gente está num momento muito complicado, né? Complicado até para a gente comentar as coisas que estão acontecendo. A gente tem que escolher com muito cuidado as palavras, tem que pensar 3 vezes antes de falar as coisas. Mas eu vou dizer, Emílio, o que eu acho mais curioso desse momento é a quantidade de apoiadores arrependidos, né? Que estão quase que pedindo desculpas, estão dizendo que se enganaram, que não sabiam que era isso que ia acontecer, e é claro que sabiam, né? Porque a gente informava aqui todo dia sobre o que ia acontecer. Exatamente. A gente tá perdido, né, Mota? Porque a gente vê o discurso, como a gente falou aqui, quando vai representar o nosso país, ele muda o tempo inteiro. O Lula não tá entendendo português. Ou ele tá entendendo português. Tá dando migué. E tá dando que não está entendendo. O que você achou da carreta furacão em Portugal? Porque continuam lá. Olha, para mim, o que impressionou foi a velocidade com que essas coisas aconteceram. Não me impressiona que elas estejam acontecendo, porque eles estão fazendo exatamente o que eles disseram que iam fazer. Se você voltar lá atrás, voltar 2 anos atrás, voltar 1 ano atrás e olhar as ideias, os discursos, eram todos delineando isso aí que eles estão fazendo, né? É uma turma que vem com a visão atrasada, com a visão de anos 80, numa época que ainda existia o Muro de Berlim, ressuscitaram aquela ideia antiga de países não alinhados, né? que envolvia o Egito, envolvia Cuba, e aí essa ideia de confrontar os Estados Unidos, né? É engraçado, porque fizeram uma viagem há pouco tempo para os Estados Unidos, e aí depois fazem uma declaração dizendo que a Europa e os Estados Unidos estão prolongando a guerra da Ucrânia. É uma declaração seríssima. Só para botar em perspectiva essa declaração, a ajuda militar que os Estados Unidos deu à Ucrânia já passa de 100 bilhões de dólares. Caraca. 100 bilhões de dólares. Só para lembrar, esse pessoal estava soltando foguete porque os Estados Unidos prometeu colocar 500 milhões de dólares no tal do Fundo Amazônia, né? 500 milhões de dólares é $500 milhão. Então, $500 milhão para a Amazônia e 100 bilhões para a Ucrânia. E aí a pessoa vai dar uma declaração dizendo que os Estados Unidos e a Europa estão prolongando a guerra da Ucrânia e faz uma equivalência moral, né? Como se fosse uma briga de vizinhos. Não, nenhum dos dois tem razão, vocês têm que sentar e se entender. Enquanto isso, estão acontecendo atrocidades na Ucrânia. A questão geopolítica é uma questão muito complicada.
essa leitura, às vezes as pessoas fazem uma leitura muito simplista da situação e não é. Ali é uma situação geopolítica que está há muito tempo para explodir. Agora, não se pode fazer uma equivalência moral como essa, né? É um absurdo, é uma ofensa. Muito bem, eu só vou fazer um break só para o Reginaldo, um break para a rede. O Mota continua aqui com a gente, estamos batendo papo com o comentarista aqui da Jovem Pan, Roberto Mota. Para você, Reginaldo, break. Pois não. Fala, Mota, beleza? E a gente tá falando do consórcio. Até quando você acredita que o consórcio vai ficar com o Barba? Porque não dá pra ficar sustentando tudo, né? Que ele tá falando, que ele também tá mentindo. O que você acha? O consórcio uma hora vai falar, não dá mais e vai mudar a direção pra tentar fazer um outro candidato? Eu acho que a gente já começou a ver alguns sinais disso, né? Aqui, ali, no antigo consórcio que se desfez, mas não se desfez, a gente já vê opiniões críticas, a gente já vê pessoas apontando erros. Agora, isso é muito pouco. O meia-culpa que o consórcio tem que fazer é gigantesco, porque em determinado momento o Brasil teve que escolher entre 2 projetos de futuro. Era isso que estava na mesa. Não era uma questão de uma pessoa ser mais fofinha, outra ser menos, ou vamos proteger as girafas da Amazônia. São 2 visões do mundo. Uma visão do mundo dizia o seguinte: olha, cada um tem que cuidar de si, né? Você tem que trabalhar, você tem que merecer o que você ganha. É lógico que você vai contribuir um pouco para a sociedade, mas a maior parte do que você ganha tem que ficar com você. O Estado tem que ser o menor possível, tem que ser mais eficiente possível, né? Um presidente, quando viaja, tem que ficar, só para dar um exemplo mais gritante, né? Nas instalações mais austeras possíveis. O presidente viajava, ficava em quartel, ficava em hotel de trânsito das Forças Armadas. Essa era uma visão de mundo. A outra visão de mundo sempre disse o seguinte: olha, deixa o papai Estado cuidar de você. Papai Estado vai cuidar de você desde que você nascer até a hora que você se aposentar. Tudo que você quiser vai ser dado para você de graça. Só tem um problema: o Estado vai ter que ser enorme, nós vamos ter que ter dezenas de ministérios, nós vamos ter que cobrar muito imposto, nós vamos ter que voltar com o imposto sindical. Então, essas eram as 2 escolhas que estavam na mesa. E ainda tem mais um detalhe, né? Na primeira opção era: você é responsável pelo que você diz, liberdade é um direito fundamental, fale o que você quiser, o Estado não vai encher o teu saco por causa disso. A segunda visão do mundo, além do Estado babá, é o Estado censor, aquele que provavelmente está prestando atenção em todas as palavras que a gente está dizendo aqui e agora, procurando algum motivo para amanhã vir encher o nosso saco. E aí o brasileiro teve que escolher entre essas 2 opções. O consórcio de mídia tem responsabilidade por ter enganado muita gente, por ter criado uma cortina de fumaça, literalmente, né? Cortina de fumaça das queimadas da Amazônia e tantas outras narrativas mais. Está na hora deles começarem a assumir essa responsabilidade. É isso aí. E o judiciário também vai ter que se rebolar para voltar a ter credibilidade, porque com essas imagens, essa confusão toda, né? Pô, o povo precisa ter um norte, né? A gente precisa ter um norte, né? E parece que tá tudo meio complicado, né, mas isso, você vê lá, o Pinóquio assiste o campeonato chinês aqui no Brasil. E o Pinóquio, ele mente com uma naturalidade. Como anda? Não, ele mente com verdade. Ele mente com uma naturalidade, não é, Mota? Eu não sei o que é isso, é mitômano que chama isso? Mitomania, total. Como é que chama isso, essa característica do nosso querido Barba? Nesse caso aí, Emílio, eu vou te confessar que é difícil fazer um diagnóstico preciso, né? Mas é um fenômeno comum de certas pessoas, quando chegam ao poder, acham que podem tudo, né? Isso não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou lembrar para vocês aqui, eu tenho um dos meus escritores favoritos, chamado Christopher Hitchens, e ele escreveu uma vez um livro falando sobre a história daquele presidente americano que se meteu numa confusão com a estagiária. Vocês vão lembrar qual é, né? E olha o que é que o Christopher Hitchens falou sobre esse ex-presidente americano, né? Ele disse o seguinte: o presidente, abre aspas, o presidente mentiu sob juramento
em um depoimento. Ele mentiu sob juramento para um júri criminal, ele mentiu para o povo, ele mentiu para seus ministros, ele mentiu para seus principais assessores e agora mentiu sob juramento para o Congresso americano. Não sobrou mais ninguém para quem ele pudesse mentir. Esse era o título do livro. Não sobrou ninguém para quem ele pudesse mentir. Então, mentira, por incrível que pareça, ainda é uma tática política muito utilizada. Vamos ver qual é o preço, né, que essas pessoas vão pagar por mentir tanto. E vocês deram um exemplo ótimo aí, que é do calabouço fiscal, né? Sim, sim. Mas eles dizem também que o povo gosta de uma boa mentira. Quando a mentira é boa, bem contada. Diz que a mentira é bem contada, tal, diz que o povo gosta daquilo lá. É assim mesmo? Emílio, isso é o povo de 1980. Aquele povo de uma época que não havia internet, o povo que se informava lendo 2 ou 3 jornais e assistindo um noticiário noturno. Esse povo não existe mais. O povo que hoje me para nas ruas... Eu vou te contar uma história. Eu estava sábado na praia com a minha esposa e eu fui parado, veio um senhor que estava vendendo espetinho de frango. E aí ele veio oferecer para a gente, quando ele me reconheceu, ele falou, pô, Mota, sempre assisto todas as suas participações, e conversou um pouco comigo. O seu Sérgio tirou até uma foto comigo, que prometeu que ia colocar no Instagram. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Outro dia eu estava indo para a academia, também fui parado pelo Vladimir. O Vladimir devia ter 20 e poucos anos, também conversou comigo. Eu converso com pessoas nas ruas todos os dias. São pessoas que talvez, se elas vivessem em 1980, elas acreditassem nessas besteiras todas, né? Hoje em dia, essas pessoas têm rede social, essas pessoas assistem o Pânico, muita gente me fala isso, pô, adoro quando você vai no Pânico, assistem os jornais, elas leem, elas entram nas redes sociais, elas formam a sua própria opinião. Quem aposta na ignorância dessas pessoas vai se dar mal. Muito bem. Bom, eu queria... Vocês têm mais perguntas? Quer fazer alguma pergunta pro Mota? Aproveite. Então aproveite. Não é sempre que o Mota tá aqui. Sim. Mesmo porque... É um cachê só. O Mota sabe muito bem. Ele faz porque ele gosta. Programas, faz porque gosta. Olha lá. Vem aqui porque gosta. Emílio, é um prazer. Se você me chamar, eu venho todo dia. Tem até uma breaking news, que o Tucker Carlson saiu da Fox News e parece que tá meio conturbada essa história. E ia perguntar exatamente isso pro Mota, porque você acredita que falando da questão das redes sociais, o que vai ser votado, você acredita que o conteúdo exclusivo do jornalista, do comentarista, até do humorista, ele vai ser uma tendência? É isso que já está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que o panorama das comunicações está mudando e vai mudar de forma ainda mais radical. Só uma coisa não vai mudar. Quem produz informação e conteúdo de qualidade vai ter audiência. Sim. Quem produzir porcaria não vai ter audiência, né? Antigamente as pessoas não tinham escolha. Agora todo mundo tem escolha, né? Agora a gente transmite os conteúdos de olho na audiência. Você consegue ter essa resposta imediata. Não sabia que o Tucker Carlson tinha saído da Fox News. Foi 10 minutos atrás. Não, mas teve o processo lá. Sim. Porque o que aconteceu lá foi o seguinte, teve aquele processo, teve o negócio das urnas lá, que também a Fox News, ela falou que tinha sido fraudada a eleição e tal, não sei o quê. Aí, quem fabricava a urna, que eu não lembro agora o nome da empresa, entrou com um processo bilionário contra a Fox. Sim. A Fox fez um acordo, pagou... E acho que tá esse rolo, né? Mas aí também ninguém teve que depor, porque nos Estados Unidos você paga o negócio e termina o processo ali. Então deve ter sido alguma coisa nisso que eles ficaram manchados com esse acordo também, né? Pode ter sido. Acredito. Pode ter sido. O Tucker Carlson é um cara muito combativo, né? Ele compra brigas, assim, muito, muito difíceis. Eu tô me lembrando que foi ele que conseguiu alguns vídeos inéditos de imagem das câmeras de segurança do Capitólio, muito semelhantes a essas imagens do GSI que foram divulgadas na semana passada. Inclusive mostraram um dos ativistas americanos que acabou preso recebendo um tour
por dentro do Capitólio, dado pelas pessoas que deveriam ser encarregadas da segurança, né? Eu quero ver como é que o judiciário vai se sair dessa aqui. Se bem que aqui é bem diferente, né, Mota? Muito bem. Mota, obrigado aí pelo papo mais uma vez. Coloca a rede social do Mota aqui, ó, para quem quiser seguir o Mota nas redes sociais. Sua rede tá beleza, né? Ou tá com... Tá ótima, tá ótima. O Instagram, o Twitter... Tá lá, entra lá, Roberto Mota Oficial, e você também tem o canal no YouTube que você também faz participações, né? Também tem um canal no YouTube, tem um canal no Telegram. Enquanto tiver bambu, tem flecha. Olá, É isso aí, Mota. Enquanto tem bambu, tem flecha. Tem que ter, muito bom. É muito importante isso. É muito importante. Muito alvo pra pouco duro. Tem gente que não usa o bambu. O duro é quando falta o bambu. Aí a flecha não vai. O bambu entorta. Isso aí também é complicado. Mota, obrigado aí pelo papo. Roberto Mota conversou com a gente aqui na programação da Jovem